Vamos abrir nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos ficar ainda de pé. Diz assim, no versículo 1 diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Vamos lá para o versículo 10, que diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nesta noite nós estamos aqui na sua casa, Senhor, e queremos ouvir a sua voz, Pai. Nos ensina, nos exorta, Deus, pois queremos, Deus, entregar o melhor para o Senhor, Deus. Ó Pai, queremos oferecer a nossa vida como uma oferta, como um sacrifício santo, puro e agradável ao Senhor. Que nesta noite, Deus, ó Pai, cada vida que entrou neste lugar, Senhor, ó Deus, que Tu possas estar falando aos nossos corações. Nós queremos ser transformados pelo Teu poder. Nós queremos cada vez mais, Deus, melhorar, construir, Deus, algo que seja eterno, algo, Deus, que será a nossa recompensa, o nosso galardão e que ecoará na eternidade. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar nesse momento. Então, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, Deus tem ministrado essa palavra no meu coração, uma construção com valor eterno. E eu vou perguntar para você: o que você tem construído para a eternidade? Porque nós estamos aqui nessa terra, mas estamos de passagem. O que nós estamos construindo aqui vai ficar. Mas aquilo que nós construímos, que é para o céu, existem coisas que serão provadas na nossa vida. Isso será para a eternidade. Nós precisamos buscar aquilo que Deus quer de cada um de nós. Nós somos separados para Deus. Uma vez que você entregou a sua vida para Cristo, você não pertence mais a esse mundo. A palavra de Deus fala que nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E eu pergunto para você: o que você tem construído para a sua eternidade? Tudo que nós fazemos aqui nessa terra precisa ser pensado, precisa ser pensando na nossa eternidade. Ai, pastor, eu não vou morrer. Nós não sabemos qual vai ser o dia, qual vai ser a hora que Jesus virá buscar a sua noiva, a sua igreja. Uns já têm ido, né? O Senhor tem levado. Então nós não sabemos qual o dia, qual a hora. Então nós temos que estar preparados,
porque o noivo, ele vem. A palavra de Deus fala que nós não sabemos, será como um relâmpago, né? Que se mostra, que vai de um canto ao outro da terra, que vai ser refletido, que todo olho verá, todos verão a vinda do Senhor Jesus. E nós, como igreja, precisamos começar a falar desse assunto, porque muitas vezes somos uma igreja que está tão preocupado, que está tão embaraçado nesta terra. Nós temos os nossos embaraços, os negócios que são dessa vida, e o que nós temos parado para construir para a eternidade, porque existe um céu para mim e para você, existem valores que ecoam na eternidade, e essa palavra, ela mexe comigo, e ela toca o meu coração, porque eu fico pensando, será que tudo que eu tenho feito, será que isso tem sido de grande valor para Deus? Talvez você possa fazer a mesma coisa que eu, porém o seu valor é um, o meu valor é outro. Porque Deus vai medir cada prova, vai medir as nossas ações, as nossas construções, o que nós temos construído para Deus, o que nós temos entregado para Ele, seja a nossa oração, seja o nosso culto, seja a nossa vida de devoção, seja o nosso serviço, o nosso comportamento, o nosso testemunho, como tem sido a nossa vida, como nós temos entregado. Seremos provados pelo fogo. Nós só saberemos quem nós somos quando nós somos provados pelo fogo. Quando passamos por um momento de dificuldade na nossa vida, nós verdadeiramente, a nossa identidade, ela será revelada. Não é verdade? Quando passamos por um tempo de provação, a nossa identidade, ela é exposta. Porque as nossas fragilidades, elas começam a ser expostas. Então nós precisamos aprender que na nossa vida cristã, nós vamos precisar de um único fundamento. Precisamos de um alicerce, que é Cristo. Se nós colocamos Ele como a base fundamental de tudo que nós fizermos nesta terra, nós não vamos errar. Cristo precisa ser o nosso fundamento. A palavra fala que quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Se nós servimos, se nós vamos à igreja, se nós trabalhamos, se acordamos, se cantamos, se ministramos, tudo precisa ser para a glória de Deus. Ele precisa ser o nosso fundamento. Ele precisa ser a nossa base forte. Se nós temos construído a nossa vida no Senhor, nós vamos passar pela prova e nós não vamos ser reprovados. A nossa obra permanecerá. Então Paulo, ele está falando ali para aquela igreja, porque aquela igreja estava vivendo um disse-me-disse. Aquela igreja estava uma igreja na carne, uma igreja carnal. Conforme nós lemos aqui, ele fala assim: eu, porém, irmãos, não pude falar como espirituais. Paulo, ele estava lidando com uma igreja totalmente na carne. E ele fala: eu não pude falar com vocês como pessoas espirituais, porque vocês são os cristãos carnais. Vocês estão ligados com tudo aquilo que é dessa terra. Eu não pude falar com vocês como pessoas espirituais. E nós nascemos da água e do Espírito. Nós nascemos de novo. E ele fala assim no versículo 2: leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Chega um momento na nossa vida cristã que nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver, senão vamos adoecer, senão vamos morrer espiritualmente, senão vamos fraquejar na nossa caminhada. Precisamos amadurecer em Cristo Jesus, precisamos desenvolver a nossa fé. E ele fala assim: não vos dê alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. E Paulo, naquele momento, ele começa a exortar aquela igreja. Ele diz: porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Quantas vezes estamos ainda
vivendo as obras da carne? Quantas vezes ainda não estamos frutificando no Espírito? Não estamos ainda como igreja. Eu não falo de uma pessoa, mas eu falo do corpo, eu falo da igreja. Nós precisamos estar inseridos no contexto, na vontade de Deus, no plano perfeito dele para a nossa vida, porque ele começou uma obra na minha e na sua vida, e ele é fiel para completá-la. Porém, nós precisamos deixar que ele venha nascer em nós. A palavra fala: Cristo em vós é a esperança da glória. Quando Cristo nasce em vós, a glória dele vem através da minha vida, da tua vida, porque de nós mesmos nós não temos nada para oferecer, a não ser se tivermos dele, a não ser daquilo que temos recebido, da graça poderosa que ele tem liberado sobre as nossas vidas. E ele fala assim no versículo 4: quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. E aí ele começa a falar: é Deus quem vai dar o crescimento, e cada um vai receber o galardão. E aí depois ele vai falando sobre a responsabilidade, ele vai falando sobre a nossa responsabilidade cristã. Ele vai falando: segundo a graça, eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. O que nós temos construído para a eternidade? Como que tem sido a nossa obra diante de Deus? Como que nós temos feito? Sabe? Será que nós não podemos ser aquela pessoa que naquele grande dia vamos falar diante de Deus: Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, eu fiz tanta coisa. E o Senhor fala: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Não é assim. O Senhor quer uma igreja que naquele grande dia estará ali, pronta para as bodas do Cordeiro, estará adornada, estará restaurada diante dele. E ele fala assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, ao qual é Jesus Cristo. Ele é o nosso fundamento, ele é o nosso alicerce. Como nós cantamos aqui nesse altar, é por ele, para ele que nós estamos gastando a nossa vida. Você está aqui nesse culto, nesta noite, é por causa dele, é para ele. Você largou tudo, você deixou de fazer coisas por causa dele e para ele, porque você deseja o agradar, porque você o deseja cada vez mais dedicar a sua vida a ele. E Paulo está dizendo: ele precisa ser o fundamento de tudo. É ele que é a minha motivação. Se eu canto, se eu sirvo, se eu ministro, se eu trabalho, se eu faço uma limpeza na igreja, trabalho na portaria, se eu tenho vindo para os cultos, se eu ajudo na obra social, quinta-feira teremos aqui o sopão, é por causa dele. Ele é a minha motivação, ele é o meu fundamento, e isso precisa estar vivo dentro de nós, porque todos nós vamos, num certo momento da nossa vida, vamos passar por uma aprovação. A sua obra, ela será aprovada pelo fogo, e no momento que a sua obra for provada, será que ela vai se deteriorar, ou se ela vai permanecer com um peso de eternidade? Então ele está falando aqui: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém que edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, o que nós temos construído para Deus? Será que nós temos dado o nosso melhor? O melhor da nossa vida, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa adoração, da nossa dedicação, da nossa sinceridade? O que nós temos entregado para Deus? Será que nós temos entregado qualquer coisa? Será que nós temos entregado um feno, uma palha que se acaba, que é fácil, passa por uma prova e ninguém vê mais? Ou será que o que nós temos entregado para Deus tem peso eterno? Tudo que nós fazemos nessa terra precisa ter um peso de eternidade. E o Senhor chama a atenção dessa igreja nesta noite, para que venhamos a estar
sabe, espertos dentro daquilo que nós temos construído para Deus? Será que nós temos construído uma adoração sincera? Será que nós temos construído um altar para Ele? E eu pergunto para você, como está o seu altar? Como está a sua vida com Deus? Não estou aqui para te julgar, para ser juiz, porque eu também me incluo nessa pregação. E as minhas obras também serão provadas, e são provadas todos os dias pelo fogo. Nós passamos pelo fogo, e o fogo é o quê? São as provações que nós passamos na nossa vida. As provas, as dificuldades, a prova da nossa fé, que nós não entendemos o estreito, né? Que nós falamos, Deus, por que está acontecendo comigo? Senhor, meu Deus, porque essa situação veio ocorrer na minha casa, na minha família, na minha vida. É Deus provando a nossa fé. E nós vamos precisar permanecer firme, porque o nosso fundamento não está em nada dessa terra, não está nas pessoas, mas está em Cristo Jesus. Ele é o fundamento, Ele é a motivação de nós estarmos aqui na casa de Deus, o adorando, o servindo, entregando, gastando a nossa vida todos os dias. Eu estava brincando ali na aula de canto, dizendo, não tem mais espaço, né? Conforme aquela canção que fala, que não tem mais espaço. Não há mais espaço na minha agenda, porque Deus está tomando todos os espaços. A minha obra é para Ele, meu serviço é para Ele. Mas eu falo para você, tudo que nós estamos fazendo, sabe, se não for com esse peso de sinceridade, nós podemos estar todos os dias na igreja, todos os dias, em todos os cultos, fazendo de tudo, mas se não houver sinceridade, se não houver verdade no nosso coração, vamos passar pela prova, e essa obra vai ser destruída, e não vai haver peso eterno. Porém, se nós estamos nos entregando ao Senhor todos os dias, e passamos pela provação, e permanecemos com Ele, firmes, o adorando, sabe, nós vamos ter uma obra que vai ter peso eterno, que vai ecoar pela eternidade. E aqui no versículo 11 ele fala assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Por que muitas vezes colocamos coisas no lugar de Jesus? Por que muitas vezes deixamos outras coisas serem mais importantes? Muitas vezes esquecemos qual a nossa verdadeira motivação de estar servindo a Deus. Quando nos chateamos com algo, quando pensamos em desistir, será que o nosso fundamento é Jesus? Talvez você pense, eu vou parar, eu não vou mais para a igreja. Qual a sua motivação de estar vindo à igreja? Qual a sua motivação de estar servindo a Ele? Qual a sua motivação de estar se entregando todos os dias? De estar buscando a palavra de Deus? Se Ele é o seu fundamento, você não vai parar. Você não vai desistir. Você vai perseverar. Você vai avançar. Sabe, vencer as suas provações. E vencer o inimigo. E alcançar a misericórdia de Deus. Ele fala assim, contudo, se alguém edifica sobre outro fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Todos nós seremos provados, e todos nós, se manifestará a obra que nós estamos entregando para o Senhor. Aquilo que nós estamos construindo para Deus será manifesto, será mostrado para todos. Então que nós possamos colocar Ele como nosso fundamento, que possamos entregar o melhor da nossa adoração, o melhor da nossa sinceridade, da nossa vida, todos os dias. Será que nós temos buscado essa transformação, esse andar reto, viver em fidelidade com Ele? E ele fala assim, manifeste, tornará cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Se colocarmos o fogo na palha, ela vai ser destruída. Se colocarmos no feno, ela é destruída. Ou seja, o que nós temos entregado de valor para Deus?
Nós não podemos entregar de qualquer forma. O que é mais precioso é a nossa adoração. O que é mais precioso é a nossa verdade. É o nosso amor por Deus. Deus, Ele quer de nós um coração puro. Ele quer a nossa sinceridade em tudo que nós fizermos, em tudo que nós realizarmos, né? Não adianta nós entregarmos, fazermos grandes obras. Glória a Deus por essa igreja. Glória a Deus porque temos nos dedicado. Mas será que tudo isso tem sido como ouro? Será que quando passarmos pelo fogo, nós não nos queimaremos? Será que quando passarmos pelas águas, elas não nos afogarão? Porque essa é a palavra de Deus para nós. Precisamos ser firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Ele tem nos chamado para essa firmeza, para essa construção, porque nós não estamos construindo para as pessoas, mas estamos construindo para Deus, para uma eternidade. Tudo que fazemos aqui nessa terra é para chamar a atenção do nosso Mestre, é para que Ele se agrade da nossa vida. Ele tem nos chamado para um compromisso sincero com Ele, para uma aliança firmada com Ele. E à medida que Ele nos chama no secreto, nós vamos nos lançar. Nós vamos fazer uma entrega total. E não vai ser difícil. Não vai ser difícil no sentido eu sacrificar coisas. Porque Ele me chamou e eu ouvi Ele falar comigo. E eu estou entendendo o que eu estou fazendo. Muitas vezes estamos na igreja, mas não estamos entendendo. Não estamos entendendo, estamos servindo em alguma área da igreja, mas não estamos entendendo o porquê estamos servindo. Muitas vezes estamos cantando, adorando, estamos fazendo tanta coisa, mas não está havendo entendimento que tudo tem um peso eterno. Tudo tem um propósito, tudo tem um único fundamento na nossa construção. Estamos aqui porque estamos mostrando as nossas mãos para o Senhor. Senhor, aqui é o meu serviço na tua casa. Senhor, eis aqui a minha entrega. É a minha entrega neste culto. É o meu melhor que eu tenho para oferecer. E eu quero entregar a Ti. Sabe, que nesta noite sejamos despertados a vivermos essa construção. Que Deus se alegre com o nosso louvor, que o Senhor se alegre com a nossa vida de devoção, que o Senhor se alegre com as obras que nós temos realizadas aqui nesta terra. Sabe, você que está aqui, talvez você trabalhe em alguma área da igreja, que o Senhor se alegre com as suas obras, que o Senhor se alegre com o seu serviço, que o Senhor se alegre com o meu serviço. Ou talvez você está ali na retaguarda, não vou fazer não, porque o Senhor tem te chamado para você se entregar também, porque Deus também não nos chamou para enterrar talentos, porque naquele grande dia Ele vai falar: cadê o dom que eu te dei? Cadê aquele talento que eu te dei? Eu sei que o Senhor é severo. Eu sei que o Senhor precisa ser com excelência. Não, mas você tem que dar o seu melhor. É o que você pode entregar. E então aqui no versículo 13 fala: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. O ouro, ele não se queima, né? Quanto mais ele passa pelo fogo, mais ele vai reluzir, mais ele vai brilhar, mais ele vai revelar o que ele é, a preciosidade, as pedras preciosas. Eu quero declarar, eu quero profetizar: você é uma pedra preciosa para Deus. Você é ouro refinado em nome de Jesus, né? Tem aquela canção que fala assim: você é precioso, você é precioso, mais raro que o ouro de Ofir. Ou seja, você é preciosa, precioso, vale ouro. Quanto mais passa pelo fogo, fica melhor. Você não vai se queimar pelas provações que você está vivendo hoje. Você não vai ser destruído, né, por aquilo que você está passando. Você não vai negar ao seu Deus, mas você vai permanecer firme, você vai buscar. Você vai cada vez mais se entregar. E aquilo que está bonito em você, a sua fé, ela vai ser revelada.
Porque você vai ser lapidado e vai ser transformado. Eu gosto muito do texto que fala: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Gente, o evangelho, ele veio para confundir o mundo, para confundir os sábios desse mundo. A palavra de Deus fala que é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que cremos, a palavra de Deus é o quê? Poder. É poder. Deus, ele tem poder para liberar sobre nós. Aqueles que não têm Cristo, aqueles que não têm o Espírito de Deus, jamais vai entender aquilo que nós estamos falando aqui nesta noite. Mas você tem o Espírito Santo e você está entendendo. Talvez você não esteja entendendo porque você está passando tantas aflições, mas Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Muitas são as aflições do justo, mas de todas ele os livra. Então nós temos que permanecer fiel à palavra dele, fiel, permanecendo nele como fundamento. No versículo 15 fala assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Somos o santuário de Deus. Ele não habita mais em templos feitos por mãos. Quando nós saímos aqui, Deus não está aqui, Deus está aqui porque você está aqui. E você é alguém que chegou aqui para buscar a face do Altíssimo. E Ele habita em você. E é isso que faz a diferença. A palavra fala o quê? Onde estar 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali presente. Então a glória de Deus desce nesse lugar, porque é eu e você buscando essa presença, clamando a esse Deus, nos rendendo, nos entregando a Ele. Por isso que Ele vem com a glória dEle e manifesta o poder dEle. E Ele fala assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Meus amados, isso é tão forte. Você não é qualquer um. Você é um templo de Deus. Então santifica a sua vida. Anda correto. Anda certo. Ah, mas ninguém está me vendo. Mas o Senhor está te vendo. Cuidado com aquilo que a sua boca fala. Cuidado com o seu proceder. Quando ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Cuidado com as discussões tolas, com as contendas, com os ciúmes, porque a palavra fala assim: vós sois o santuário de Deus. Nós somos o santuário, somos a casa do Senhor. Não é esse lugar que é a casa do Senhor. Nos reunimos aqui para adorar, mas você é o templo do Espírito Santo. E será o que nós temos feito com o templo de Deus? Como que você tem adorado ao Senhor, tem santificado o teu corpo? Será que você tem glorificado a Deus no seu corpo, com o seu proceder, com a sua vida, com o seu testemunho? O nosso corpo é para a glória de Deus. O nosso corpo é para a adoração do nome do Senhor. A palavra de Deus diz: se alguém destruir o santuário, ou seja, se nós começarmos a profanar o templo. O que é profanar o templo? É começar a deixar o pecado, sabe? O pecado tomar lugar na nossa vida. Mesmo nós já conhecendo o Evangelho, mesmo nós conhecendo a Cristo, e começar a deixar o pecado na nossa vida a ser manifesto, a dar lugar para o diabo, porque a Bíblia fala assim: não deis lugar ao diabo. E se nós abrirmos essa brecha, dermos lugar para o diabo, nós estamos profanando o templo, ou deixar a idolatria entrar na nossa vida, ou fazer coisas que desagradam ao Senhor. Nós estamos destruindo o templo. Eu sou o templo. Fala a pessoa que está do seu lado: eu sou o templo. Fala assim: você é o santuário de Deus. Então nós somos santuário, nós temos que santificar o Senhor, santificar o nosso corpo, santificar aquilo que nós estamos ouvindo, sabe? Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você fala,
Cuidado com aquilo que você deixa entrar no teu coração. Quantas vezes estamos, enchendo o nosso coração, deixando Satanás encher o nosso coração de sentimentos, de mágoas, sabe? De coisas, de emoções ruins que desagradam o coração do Pai. O nosso coração, ele precisa ser puro. Precisamos perdoar, precisamos ter a pureza, precisamos deixar Ele restaurar o nosso coração por inteiro. O nosso coração é dele, é para adorá-lo. Sabe que nesta noite nós venhamos a santificar esse templo, porque ele fala assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós somos sagrados diante do Senhor. Então essas obras de valor significam trabalho duradouro, feito com dedicação e com frutos espirituais significativos. Sabe qual a obra que Deus quer, minha e de você e sua? O Senhor deseja que venhamos a frutificar espiritualmente. Se formos cheios do Espírito, nós vamos frutificar. Não vamos ter obras da carne, mas vamos frutificar no Espírito. Isso significa uma construção de valor, né? As obras de menos valor seria trabalhos que são coisas que são fúteis dessa terra, né? Que passam pelo julgamento, que é destruída com o passar do tempo. Então, sabe, Deus, ele um dia, Ele vai provar a minha vida e a sua vida. O fogo não é para nos destruir, mas é para destruir aquilo que nós estamos realizando. Vai ser destruído se não for de acordo com a vontade de Deus. Se a obra resistir ao fogo, o construtor receberá a recompensa. Se a obra for consumida, o construtor que salva sofrerá prejuízo. Então nós precisamos realizar essa obra de Deus com qualidade, construir, sabe, esse fundamento que é Cristo, construir essa obra que é para a eternidade. São vidas que precisamos tirar do inferno. Deus deseja usar a sua vida, jovem, homem, mulher. Deus deseja nos usar como igreja. A palavra fala: o mundo jaz do maligno. Todos os dias ouvimos uma notícia ruim de alguém que morreu, de alguma coisa, alguém que está sofrendo. O que nós temos feito como igreja ainda é pouco. Nós podemos fazer mais. Nós podemos orar, podemos nos dedicar, podemos entregar uma obra que vai ecoar pela eternidade. Então, que nesta noite, sabe, o Senhor possa provar o nosso coração e que possamos entregar o melhor da nossa construção a Ele.